abraço caloroso lá da comunidade lá em Lauro de Freitas. Bom, dê um abraço a esses irmãos que a gente acompanha vocês aí no Facebook. E somos a mesma família, né? Quero agradecer por esta bênção, por estar aqui ministrando esta palavra, para que vidas sejam alcançadas, e principalmente lá no nosso estado da Bahia, onde o sistema é perverso, mas para a glória de Deus, esta palavra está correndo, está alcançando os corações dos eleitos. Estamos ao vivo? Um abraço aos nossos irmãos aí do Facebook também, do YouTube, amém? Meus amados, nós trouxemos uma palavra que Deus colocou no nosso coração. É uma palavra impactante. Então vamos com este maná maravilhoso. E o tema da nossa mensagem é: o diabo, homicida e pai da mentira. Vamos lá, vamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejavam contra o também pelejaram o dragão e os seus anjos. Versículo 9, olha lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus amados, para falar desse tema, nós precisamos voltar a analisar esse texto, esses dois versículos, o 7 e o 9, porque é aqui que tudo nasceu para o sistema religioso. Eles pegaram este versículo isolado, dentro de uma figura de linguagem, naquilo que João falou lá no livro de Apocalipse, e eles criaram um ser espiritual chamado Diabo e Satanás, e esse ser hoje, supostamente, estão possuindo pessoas, estão manipulando as vidas das pessoas, e essa mentira, ela foi apregoada, mas com tanta ênfase, com tanta força, que uma mentira repetida às vezes contada se torna verdade. Então as pessoas absorveram isso aqui, imaginando que de fato houve uma peleja lá nos céus de Deus. Ah, mas foi no céu, você quer dizer que isso não é literal? Não, não é literal. Primeiro que Paulo fala de 3 céus, e ele foi no terceiro, no céu acessível da glória de Deus. Então, João ele faz esse relato, contando esta parábola, porque se eu levar o pé da letra, que isso aqui é o céu, eu vou ter que explicar também a questão dos 4 cavaleiros. Se eu levar o pé da letra, que isso aqui é o céu, eu vou ter que levar então, também questão do pé da letra, a besta e os chifres. Você percebe a complexidade do livro de Apocalipse, que nós não podemos pregar no sentido literal, trazer para a igreja, mesmo porque esse fato aqui não é para a igreja primitiva, não é para a igreja dos gentios. Isso era para um povo, para um judeu, cartas específicas das 7 igrejas da Ásia Menor. Amém. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Próximo. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, o lugar deles. Próximo, vamos lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Judas, no capítulo 1, do versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Jesus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande. Quando aconteceu o grande dia, nós que temos a revelação e entendimento da graça, no ano 70 depois de Cristo. Então esses anjos que João relatou, que caiu com o dragão, eles estavam trancados em cadeias eternas, até o dia do juízo. A questão é, aonde pegar o fundamento bíblico para dizer que esses anjos aqui são os demônios que hoje possuem as pessoas? Pegaram esses anjos que caíram nessa linguagem de João e também de Judas e disseram que esses anjos que caíram são os demônios que existem supostamente hoje.
Como eles dizem que foi a terça parte, eles não sabem o nome dos tais anjos, aí ele coloca Maria Padilha, Preto Velho, Exu Caveira e sai aprontando aí, meu mano. E o povo de Deus vão sendo implementados por ventos de doutrina. Olha o que diz, volta em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Olha lá, Apocalipse 12, 4, parte A. A sua cauda, o contexto é o mesmo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Judas, vamos lá. Judas, versículo 12, olha lá. Estes homens são como rochas, são rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. 13. Ondas bravias do mar, que espuma suas próprias sujidades. Estrelas o quê? Olha lá. Olha as estrelas lá. Que o dragão derrubou dessa parte. São quem isso aí? Homens? Falsos pastores? Apacentam a si mesmo? Portanto, a linguagem de Apocalipse referente a anjos não está falando de anjos espirituais que decaíram, estão falando de pessoas, filhos da perdição e vasos de ira. Mas pregaram demônio. Estão escravizando a igreja de Jesus Cristo com essa doutrina. Olha lá, tem mais, próximo. Carta aos Coríntios, vamos lá. Olha lá. Disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas concernentes essa vida. Mas de que anjos Paulo está falando? Que nós havemos de julgar? Aqueles que foram trancados para o dia do juízo. E Paulo disse, nós os julgamos. Porque nós sabemos que eles caíram. E aquilo ali estava falando de conceitos políticos e religiosos que na época se levantaram contra Jesus Cristo. Os principados e potestades que os crucificaram, que os crucificou. Estão falando de homens que decaíram das suas posições de autoridade, foram levados com o Império Romano à queda. Isso é uma metáfora, uma queda, caiu nos céus. Caiu da sua origem, da sua postura de autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, olha lá. Essa é a linguagem de João. Ao anjo da igreja. A quem João está se referindo? A uma pessoa. Alguém que estava à frente. Olha lá. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. João se refere a um anjo. E era um anjo sim, mas se tratava de uma pessoa, de um homem decaído. Nome de quem vive, mas estás morto. Era um que tinha caído. Não, porque João estava falando da terça parte dos anjos que caíram e aqui na terra se tornaram demônios. Eu só quero pincelar esse ponto, porque nós vamos entrar aqui no negócio. Vamos lá, Miguel, que vai esquentar um pouco. Vamos, não, próximo. Isaías, olha lá, Isaías capítulo 14. Olha lá. Isaías capítulo 14. Pegaram o Apocalipse, misturaram com Isaías. Não, meu mano, aqui ó. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as. Ai, mas caiu do céu, tá vendo que é o diabo, que é o dragão de Apocalipse 12, 7? Aí, irmão, caiu do céu e lá ele raspou até essa parte. E agora ele é o chefão, é o Lúcifer. Não tem ajuntamento para isso, meu mano. Nós
sabemos que o contexto aqui, o profeta está relatando a questão do rei de Tiro. É quando a pessoa, quando o governo, quando o príncipe. Próximo, vamos lá. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Próximo. Olha lá, 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao... Nós podemos analisar dentro de um contexto histórico que já existia no meio das nações essa questão das pessoas quererem se endeusar. Nós vemos, por exemplo, quando Nabucodonosor, ele começou a se exaltar e ele disse: veja bem, tudo isso eu edifiquei com a força dos meus. Ele queria ser Deus, queria ser adorado. E ainda a palavra não saía da boca quando ele ouviu a voz do Senhor, que lançou ele, e ele foi para aquele campo viver como animal, até que ele recobrou a consciência, e ele entendeu que só existe um Deus acima de tudo e de todos. Sempre existe isso, meus amados, as pessoas quererem ser Deus. E este foi mais um caso, que as pessoas pegam e dizem: não, aqui foi Lúcifer, aqui foi o diabo que lutou com o anjo Miguel e caiu, e aqui, depois que ele caiu, ele tenta subir de novo para colocar o trono dele lá em cima. Deus não tem concorrente. Céu não é lugar de bagunça, meu amado. Imagine que Deus ia criar na sua plenitude, na sua sabedoria, todas as coisas, e de repente permitir que um ser lá, supostamente nos céus de Deus, iria se manifestar para se levantar contra o Criador. Mas eles pegaram esses textos isolados, esses versículos, e criaram aí o famoso Satanás espiritual, o diabo, o antigo dragão, a antiga serpente. Vamos lá. Tem mais 15. Contudo serás precipitado para o reino dos... Olha lá, vai experimentar o inferno lá. Reino dos mortos, lugar dos mortos. No mais profundo do abismo, assim como aqueles anjos que está descrito em Judas capítulo 1, versículo 6. Eles estavam reservados para o dia do juízo de Deus. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. 16. Olha lá. Os que te virem te contemplarão, e hão de fitar-te e dizer-te: é este o quê? O homem que fazer estremecer a terra e tremer os reinos? Homem não é Deus, não é Lúcifer, não é diabo, não é dragão. Deus está se referindo a um homem. Ezequiel, vamos lá, capítulo 28. Estou só na introdução. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas em teu coração como se for o coração de... Próximo. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Tu vai cair. Próximo. Olha lá. Eles te farão descer cova, o abismo, e morrerás da morte dos que te transpassaram no coração dos mares. Próximo. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus no poder do que te transpassa. Não, eu sou Deus. Não passas de homens. Não passa de homens, meus amados. Mas o sistema religioso pregou isso a vida inteira para nós aqui que estamos hoje, livres, libertos por essa verdade, que isso era Lúcifer, que era o diabo, que se rebelou com Deus e veio para a terra comentar o povo de Deus. E aí, eles criaram o diabo espiritual, o perseguidor que está aí assolando o pescoço. Não, mas eu não acredito. Vamos lá, próximo tópico. É a primeira vez que eu estou usando esse sistema aqui, então estou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de
modo vos engane. De ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro veja o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Filho de quê? Olha lá mais um monte de caído aí. 4. Olha lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de... O templo ainda estava de pé. Era lá que ele ia se levantar. Era lá que aquele homem ia se levantar. No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha aí. Olha o problema aí. Isso está de hoje, meu amado. Sempre existiu na época dos grandes reis da terra. E no tempo de Paulo, se referindo ao filho da perdição, que iria se levantar e se assentar no trono como se fosse Deus. E seria contra todo tipo de objeto de adoração, que foram isso que os judeus enfrentaram. Não, mas isso aqui está lançando para o futuro. Era o futuro de Paulo, não é o nosso. Coisa linda, hein? Vamos lá, próximo. Perdão, próximo tópico. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E aqui é onde nós vamos entrar na espinha dorsal do sermão. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Quem disse à mulher foi quem? A serpente. Foi a serpente. Irmão, mas cobra não fala. Então você vai ter que dar seu jeito, porque a mula falou com o profeta. Quem falou com Eva não foi Satanás, não foi o diabo espiritual. Quem falou com Eva foi a serpente. Como assim a serpente? Não sei, meu mano. Se isso é uma figura de linguagem, se também é uma parábola, não me importa. Eu quero saber o sentido da coisa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez a serpente? E Deus não sabia que a serpente chegava na mulher? Claro que sabia, meus irmãos. É claro que ele sabia que a serpente ia seduzir a mulher. E a serpente disse: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Próximo. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Vamos lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deles não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Havia uma sentença: vai desobedecer, vai morrer. Próximo. Olha lá. 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Começou a distorcer. A serpente era um agente de Deus para um propósito. Mas e o homem da iniquidade? E quem detém ele? Tudo é Deus, porque tudo sempre esteve no controle de Deus. Vamos lá no 5, olha lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha lá. E isso foi muito interessante para ela. Ser como Deus? Quem é que não quer ser Deus? Ser como... mas os pastores presidentes amam serem deuses. Não, porque aqui a igreja está debaixo da minha doutrina. Não está. Está debaixo da graça de Deus, único, bendito e verdadeiro, eternamente. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos lá no versículo 11 e 12. Olha lá. Olha lá, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? 12. Então disse o homem... 12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Meus amados, nessa
nessa história, nós começamos a ver o desfecho de um relacionamento que Deus tinha com o homem. Deus, diz o texto que Deus descia nas virações da tarde e conversava com este homem. Mas Deus foi específico: não é para comer daquele fruto. O homem desobedeceu, ele quebrou o relacionamento com Deus, ele se separou de Deus no ápice da desobediência. E quando o homem se separa de Deus, o relacionamento já não é mais um relacionamento verdadeiro, já é um amor fingido. Quando Deus se apresenta para falar com ele, ele se esconde, já começam as mentiras. Então foi tudo desfeito, e aí aconteceu as mentiras, os enganos, as manobras. Onde foi que tu estava? O que foi que tu fez? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Não, foi a mulher que tu me deste. Já jogou a responsabilidade para o outro, não assumiu mais a culpa. Isso foi o princípio que chegou a nós. Essa foi a origem que chegou a nós. Do homem que se rebelou contra Deus e ele decaiu, foi expulso do jardim, dos cuidados de Deus, onde Deus o mantinha, onde Deus cuidava, onde Deus alimentava. Próximo tópico, vamos lá. Eu preciso conhecer quem era Adão. Eu preciso conhecer a identidade de Adão. Eu preciso ver de onde Adão saiu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito o quê? Alma vivente. Alma vivente. Quem era Adão? Um vaso de perdição, uma alma vivente. Adão não possuía o espírito vivificante, porque a briga começa aqui, com os dois Adãos. O propósito da espinha dorsal é aqui, e não lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Não, mas a guerra no céu, o negócio é aqui, meu mano. E aí Paulo vem trazendo a revelação e explicando isso que esteve oculto durante séculos e gerações. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, o espírito vivificante. Próximo, vamos lá, olha lá. 46. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o. Depois o quê? Primeiro foi Adão o quê? Carne, pó da terra. A primeira manifestação foi o Adão terreno. A segunda manifestação foi o Adão espiritual, o espírito vivificante. Isso aconteceu no princípio. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Próximo. O primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. Olha lá. Terreno. Não tem nada com Deus. Foi criado no pó da terra para cumprir o propósito, para cair. Ah, não, porque Adão caiu, aí Jesus foi improvisando. Deus foi improvisando, foi colocando profeta, até chegar em Jesus de Nazaré. Que surpreende Deus, meu amado. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Olha lá, 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais. Como o primeiro foi terreno, tem também aqueles que têm as suas características. Descendentes de Adão. É os descendentes, olha lá. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais, homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os. Quem é celestial aqui? Quem é celestial aqui? Nós somos celestiais. Paulo disse que nós não somos carnais, nós somos espirituais. Tu és o espírito perfeito que está revestido de carne para cumprir um propósito, mas o pó vai para o pó e o espírito vai para Deus que o deu. Tais os terrenos são os terrenos decaídos. Tais os celestiais são os celestiais, espíritos vivificados. Meu Deus! Forte esse negócio. Vamos ver a semelhança agora dos terrenos. Vamos lá. Olha o que diz o livro de Atos. Próximo tópico é Atos. Atos capítulo 13, versículo 9 e 10. Olha. Todavia Saulo,
também chamado Paulo, cheio do quê? Do Espírito Santo, homem espiritual, também cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse, olha lá, deixa eu glorificar aqui, mano. O que foi que Paulo disse? Ó filho do diabo espiritual, é pai, criou alguém? Quem é o criador de todas as coisas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, subsiste por causa dele. Aí Paulo diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Aprendeu com o pai dele lá no jardim. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Meu Deus! Quem era esse abençoado no contexto? Bar Jesus, que o sentido do nome, filho de Jesus. Falso profeta, mágico e enganador. Quem andava com ele? Um eleito chamado Sérgio Paulo Proconsul. Quando esse ouviu Paulo falar da graça do Evangelho, Romanos capítulo 8, 16, meu irmão, bateu. O mesmo Espírito testificou com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele queria ouvir Paulo, mas o falso profeta, o filho do diabo, estava ali atrapalhando. Quando Paulo fixa os olhos nele, diz, filho do diabo, cheio de toda malícia, inimigo de toda verdade, de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Meu Deus! Filho do diabo. Mas, filho do... Aí, o filho do diabo, sim, próximo tópico, vamos lá. Olha lá. Não, sim. João 6,70, olha outro aí. Olha outro aí. Disse Jesus, replicou-lhe Jesus, eu vos escolhi, eu, em número de 12, contudo, um de vós é um. É verdade. Contudo, um de vós é um diabo. De quem Jesus estava falando no contexto? De Judas Iscariotes. Salmo capítulo 82, versículo 6, diz que nós somos o quê? Deuses, filho do Altíssimo. E aqui estava um filho do diabo. Está claro, né? Está claro? Corta para mim, Miguel. Corta para mim, Miguel. Próximo tópico. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39. Vamos lá. Dizendo Jesus aquela parábola do semeador. O campo é o quê? O mundo. Após sementes são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Na outra tradução do diabo também. O campo é o mundo. Após sementes são os filhos do reino. São os eleitos de Deus, predestinados em amor, que Ele enviou a este mundo revestido de carne para cumprir um propósito para o próprio Deus. Após sementes são os filhos do reino. O joio, e aí eu vou colocar os bodes, os vasos da ira, os anjos decaídos, são os filhos do maligno. 39. Olha lá. O inimigo que semeou é o quê? O tema é o diabo, homicida e pai da mentira. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Ceifas aqui estava apontando para o julgamento de Deus sobre Israel no ano 70. Lá na cruz houve uma separação espiritual. E a consumação total aconteceu no ano 70. Jesus estava explicando aqui. Mas quem semeou foi o diabo. Quem semeou os seus descendentes foi o diabo. Próximo. Perdão, próximo tópico. Olha lá. Primeiro livro de João, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o quê? Onde foi o princípio? No céu ele foi. Foi no céu. No jardim.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha aí uma das obras do diabo sendo desfeita. Vocês vão chegar. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora a questão é: qual foi o pecado de um suposto diabo espiritual? Não tem relato na Bíblia. E aí eu vou entrar agora, de sola. O diabo, ele é o quê? Homicida. Homicida é quem? Qual é o relato na Bíblia que um diabo, ser espiritual, matou alguém? Olha aí. Parou para pensar? Não, porque o diabo é homicida. Homicida que mata. Eu vos apresento alguém que matou mais do que Gengis Khan. Eu vos apresento alguém que matou mais do que Hitler. Eu vos apresento alguém que matou mais do que Napoleão II. Eu vos apresento alguém que matou desde o princípio, até que Jesus Cristo pisou nessa terra. Meu Deus! Olha aí. Próximo. Perdão, próximo tópico. E aqui está o texto central. João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, disse Jesus aos fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi o quê? Desde o quê? O princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Primeiro Adão. Primeiro Adão. Está claro. É ele que é o mentiroso e pai da mentira desde o princípio. Não tem nada a ver com a batalha do céu. Não tem nada a ver com anjos. Não tem nada a ver com a serpente. Tem a ver com Adão. Porque Adão era uma tipologia de diabo que é opositor à obra de Jesus Cristo. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do primeiro Adão. Porque o primeiro homicídio na terra não foi no sentido literal que Caim matou Abel. Ele é homicida e pai da mentira. Olha lá o primeiro homicídio. Vamos lá. 1 Coríntios. Perdão, Romanos, capítulo 5. Estou lembrando aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? Quem é homicida ali? Adão. Adão que é homicida. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão foi o maior homicida da história. Quem mais matou foi Adão. Está escrito, né? Está lá, ó. Uia. Claro. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado do primeiro Adão, todos nasciam participantes do pecado. E o pecado gerava o quê? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus Cristo veio, se fez maldição por nós, e com a sua morte ele nos substituiu e pagou todo o espírito de dívida que havia contra nós na sua morte. Os homens estão inventando campanha, dízimo, projetos, atos proféticos, mas nós ficamos com o que está escrito. Nós não devemos nada, só honras e glórias para Jesus Cristo. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. O Caim ter matado Abel só foi um reflexo do seu pai. Por isso que Paulo disse:
filho do diabo, inimigo de toda a justiça. Por quê? Ele tinha um pai. No entendimento de Paulo, na concepção que nós temos do Evangelho, o pai daquele jovem era Adão. Alma vivente, mas não tinha um espírito vivificante. Olha no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde quem? Desde o diabo do céu. Não, mas se o diabo, ele é um homicida, então quem matou foi ele. Desde Adão. Olha aí, cara. O diabo que Jesus se refere em João 8,44 é Adão. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu apontava para Jesus. É verdade. Desde Adão até Moisés. E Moisés não é a pessoa de Moisés, mas é o ministério que Moisés representava. Sim. Desde Moisés até Jesus de Nazaré, que foi o último véu da lei. Então, desde Moisés, desde o ministério de Moisés até Jesus de Nazaré, essa morte espiritual, Adão continuava matando. E é por isso que quando Cristo morre, diz que ele desce as partes mais baixas do inferno, ou da sepultura, e ele liberta lá aqueles espíritos que estavam onde? Aprisionados. Aprisionados aonde? Na morte de Adão. Mas ele é eleito de Deus, de gerações passadas. Glória. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. 1 Coríntios, versículo 17, olha lá. Olha 1 Coríntios, se eu não me engano, amigo. Versículo 17, olha. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Jesus veio desfazer as sobras do diabo e ele desfez. Ele desfez aquilo que Adão construiu lá no Éden. Coisa linda, hein? E agora onde é que fica o diabo espiritual? Fica na mitologia grega que colocaram com coisa romana na tua cabeça. Mas por quanto tempo eu tinha medo que uma sombra passava assim, irmão? Eu dizia, é o capeta. Então você vai ter que somar, né? Porque o contexto de Apocalipse capítulo 12, quando você compara com Mateus 2, João está falando daquele que iria perseguir o menino e queria nascer. E quando você vai ver Herodes que queria matar o menino. Simples assim. Ah, porque uma mulher começa tudo com um sinal no céu. E tinha um sinal e a mulher estava grávida, fugiu para o deserto. Então onde foi que a mulher fugiu? Para o Egito? E Deus guardou lá. E o menino ia nascer. E o dragão perseguiu o menino. E era Jesus que nasceu. E quem estava perseguindo? Herodes. Herodes morreu. Volta. Aqueles que procuram matar o menino já desceram a sepultura. Olha lá, próximo tópico. 1 Coríntios. Romanos. Eu também não vigiei, né? Romanos capítulo 7, versículo 9. Olha lá. Outrora, sem a lei, eu vivia. Porque se não há lei, não há imputação para o pecado. Então, Paulo está dizendo, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque Adão pecou, mas não tinha uma lei para punir. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Quando a lei chega, ela dá o quê? Força ao pecado. Ela manifesta o pecado. E aí as pessoas começam a morrer, não de quem vive, mas estavam mortos. E todos estavam em pecado, no mesmo ministério de condenação. Chegaram para Jesus, levaram uma mulher que foi pega no ato de adultério e disseram, epa, pela lei ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus disse, quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra. O pecado de consciência, porque eles estavam vivendo debaixo
do antigo pacto já os condenava, porque eles tinham consciência de que eles eram descendentes de um pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 11. Olha lá, 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, porque o pecado engana, seduz e me matou, disse Paulo. Paulo estava fazendo um paralelo, né, daquilo que era a lei, e depois ele explica que recebeu em Cristo Jesus vida e vida eterna. Então o pecado nos enganava, modo de falar. E povo, nós nascemos no tempo da graça. Então, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, o que nos separava de Deus foi o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele já tinha profetizado lá no versículo 2, que as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E hoje muitos ficam com essa liturgia, com essa oratória, dizendo: irmão, o pecado, ele te separa de Deus. Te separou, não separa mais. Você agora está reconciliado com Deus, batizado em um só Espírito. Você é membro, você é filho do Deus Altíssimo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O diabo não te mata não, meu irmão. Cuidado com o diabo, irmão. Vigia, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando o que era que estava ao redor, quando Pedro se refere à natureza pecaminosa, que era a herança de Adão que estava ali. Irmão, e agora? E Jesus, Mateus capítulo 4, foi tentado, irmão. Não é fácil. Jesus nasceu sob a lei, sobre o pecado. Portanto, existia uma lei de condenação e morte no Nazareno. Jesus estava submetido a um ministério de condenação e morte, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem enviou Jesus para ser tentado? O Espírito Santo. E lá o tentador, o diabo, tentava Jesus, fazia sugestões para Jesus. Aí, quem era aquele diabo? A lei de pecado que estava em Cristo Jesus. Quem era aquele diabo que tentava Jesus em Mateus 4? O ministério de condenação e morte, o qual Jesus veio para cumprir no nosso lugar. Era a carne de Jesus, irmão. Se você for analisar as mesmas tentações que Eva e Adão passaram lá no jardim, Jesus passou. O que foi que a serpente disse? Para comer da fruta, ela disse que a fruta era agradável aos e boa para si. Qual foi a primeira tentação do tentador lá com Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em Jesus, depois de 40 dias de jejum, não foi jejum religioso, ele foi para ser provado, tentado. Naturalmente ele teve fome. E o tentador sugeriu o que é para ele? Não, o tentador ele veio e disse que a primeira tentação foi em comer, porque Jesus estava com fome, e Jesus usou a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo é mentiroso. Ele é homicida e pai da mentira. Qual foi a da mentira que ele apresentou para Jesus? Vem cá. Está vendo esses hinos aí? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. O diabo não tinha nada, tudo era de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Nabucodonosor disse: eu tenho, é meu, Daniel disse: epa, baixa, cai. A estrela caiu. Ele que estabelece reino, ele dá, ele tira, ele dá quem ele quer. Tudo isso te darei, Jesus, se prostrado e me adorares. Jesus disse: não, somente ao Senhor Deus adorarás, só a eles servirás. O diabo é mentiroso, amado, pai da mentira desde o princípio. Mentiroso e pai da mentira.
11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Próximo tópico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Olha lá. Visto que a morte veio por um homem, não foi pelo diabo, foi por quem? A morte veio por quem? Por um homem. Olha o diabo que é o pai da mentira. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos... Olha lá. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em quem? Todos aqui é o quê? Todos os eleitos, predestinados em amor antes da fundação do mundo. Não é como eles pregam aí que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo aceitar ele e ir para o céu. Não. Todos que Jesus se refere ali é a boa semente. Todos que Jesus, que Paulo refere aqui, são os eleitos. Todos que Paulo se refere aqui, que foram vivificados em Cristo, foram os predestinados em amor, os espíritos que estavam com Deus e foram revestidos de carne. Não foi para o mundo todo. Todos os eleitos que estão no mundo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. E todos fomos vivificados em Cristo Jesus. Porque Efésios capítulo 2, versículo 1, se cumpriu nas nossas vidas. Nós fomos vivificados dentre os mortos. Aquele vale de ossos secos que Ezequiel viu acerca de Israel, já se cumpriu. Aqueles espíritos já foram vivificados. Os eleitos de Deus daquela época, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, eles ganharam vida e vida eterna, porque nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Próximo. Coisa linda, hein? Próximo tópico. Próximo. Passamos esse. Vamos lá, Miguel. Próximo. Já lemos isso. Hebreus 2,14. Ufa. Vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou. Vá no versículo 22, Miguel. Ou, perdão, 18. Pois naquilo que ele mesmo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo, Jesus mesmo, padeceu. Então, onde foi que Jesus padeceu? Na carne, nas suas bondades. Naquilo que ele mesmo padeceu, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Volta no 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também, desses mesmos sentimentos humanos, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, aniquilasse o que tinha o poder, o império da morte, a saber, o diabo aqui, meu irmão, é toda uma natureza adâmica, todo o ministério de condenação e morte. O diabo ali remete ao primeiro Adão, que foi aniquilado. Portanto, o diabo foi aniquilado. O diabo aqui é Adão, meu irmão, o pecado e as suas obras. Foi aniquilado. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças.
Aí detalhe, no versículo 15 diz que ele expôs publicamente os principados e a potestade. Oh, irmão, os principados e as potestades são os demônios, são os anjos que caíram. Não são. Só é ler capítulo 19 de João. Olha os principados. Você não sabe, disse Pilatos a Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te liberar aqui, mas eu posso, eu sou uma potestade aqui. Você não sabe que eu sou rei, não, é? Eu mando nesse negócio aqui. Se eu disser vai, tu vai. Aí Jesus: você quer me impressionar com isso? Tu não tem autoridade, se do alto te foi constituído. Resumindo, foi eu que te dei isso aí, irmão. Vai entender, hein? Aí Pilatos crucifica. Aí os principais sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os principais das potestades religiosas da época: crucifica. Aí Pilatos foi e colocou lá: rei de Judeus. Não. Os principados não gostaram, não. Os príncipes dos judeus não gostaram. Caifás não gostou daquele negócio. Tira esse negócio aí. Diz que ele que diz que é rei. Nós não queremos eles como rei, não. Porque nós já temos um rei que é César. E aí estão os homens aí. Nós pregamos a Cristo, mostramos na base. Não, meu rei é o bicho lá, não sei onde. Não, o meu profeta ele falou, tá falando. Não me vem pregar com isso, não. Eu vou porque nós vamos de palavra, nós vamos de evangelho, nós vamos de revelação. Visto vocês que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele. Aponta para o indivíduo que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você imagina que confusão se Paulo chega e fala abertamente que ali seria Adão? Você imagina que confusão se Jesus chega lá em João capítulo 8, versículo 48? Não, o diabo que eu estou falando que é pai de vocês querem satisfazer a vontade dele, é Adão. Não, porque o conceito religioso da época era de principados, de Beelzebu, de demônios. Ela fazia parte da cultura deles. Próximo, 15. Olha lá, 15. E livrasse todos que, pelo pavor do diabo, e livrasse todos que, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O propósito de Jesus ter morrido por nós, ter aniquilado o diabo, ter desfeito das suas obras do pecado, foi para que ele nos livrasse daquele pavor, do medo. Quem aqui nunca teve? Olha, fique firme, viu, irmão? Fique firme, porque se você não perseverar, aí vamos lá para Mateus 24, 13. Se você não perseverar até o fim, você pode perder, hein? Pedirão da alma essa noite. Você não viu Jesus dizendo que dentro do mundo o homem ganhou o mundo inteiro? O homem ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua. Aí ele diz que a salvação não é a alma. E aquele homem estava lá tentando derrubar os celeiros, construir a alma perturbada. Quantos homens milionários aí, mas almas aflitas, perturbadas, não tem parte de espírito. E foi isso que Jesus falou: que adianta os homens ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é por isso que Jesus, na sua época, já falou para aqueles que estavam vivendo debaixo do jugo da religiosidade, debaixo de farisaísmo. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Não tinha nada a ver com perdição eterna. Era o estado de espírito que o Evangelho da Graça nos alcançou. E aqui estamos nós, felizes e em paz. Essa palavra se aplica a nossas vidas, meu amado. Ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Foi o que Jesus disse para Pedro: as portas do inferno, da morte, não prevalecem, porque eu aniquilei aquele que tinha o império da morte. Contra a igreja não prevalece. A morte não pode deter o Filho de Deus. Passamos da morte para a vida.
e livrasse todos que pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Filho de Deus sofrendo há 30, 40 anos. Eu preciso perseverar, porque se Jesus bater nas portas... Ô irmão, você que está aí fora, você que está aí pecador, Jesus está na porta do teu coração batendo. Como? Mas o contexto lá diz que foi na porta da igreja. Mas tinha um anjo lá dentro, um anjo. Aqui quem fala é o anjo da igreja. Tinha um anjo lá, Santarrão, que ele não deixava Jesus entrar com a palavra, com pão. Jesus disse: eu estou querendo entrar, eu estou querendo cear com vocês, eu estou querendo compartilhar pão com vocês, mas vocês não deixam. Eles que estão à porta e batem. Era na porta de uma igreja. Mas se alguém aí dentro ouvir a minha, e aqui estão os filhos de Deus que estavam lá dentro, mas ouviram a voz do Espírito. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele. Bem-vindo ao banquete nessa manhã. O banquete de paz do Espírito, de conhecimento do Espírito para a tua vida. Porque o verdadeiro amor, amado, lança fora todo medo. Não há mais medo, não há condenação sobre a vida do povo de Deus. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões. E aqui é uma região celestial em Cristo Jesus. Mas as hostes espirituais, os grupos, os inimigos espirituais, as hostes espirituais da maldade estão atuando nesta manhã em lugares celestiais, tendo domínio sobre o lugar celestial de Deus. As hostes espirituais, as lideranças religiosas que manipulam, que escravizam, nos chamam de louco, de maluco, de herege, porque estão perdendo domínio sobre o povo de Deus. O negócio está aqui, te levar aí, irmão, em todo sentido. Por essa palavra, meu irmão, Paulo disse: eu queria ter convosco a Tessalonicenses, mas Satanás me impediu. Olha aí, irmão, Satanás. O contexto está dizendo: aqueles que crucificaram o Senhor. Próximo. 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz conhecimento, lá, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Tu és imortal, porque tu és o Espírito revestido de carne, que Jesus Cristo te vivificou pelo Evangelho. Manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, ele destruiu a morte. Como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Disse Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 13: em quem vós estáis, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você não foi batizado porque você já foi batizado na morte de Jesus. Você foi confirmado neste batismo. Porque a promessa feita lá em Joel, Jesus na sua morte batizou os seus filhos, fomos batizados na sua morte. Agora só pelo Evangelho essas verdades chegam no teu coração. Não, irmão, não é assim. Aí chegaram alguns lá no nosso meio. Ih, mas eu não tem nada disso. Mas o batismo do Espírito vocês não creem? Como cremos? E aqui estamos nós, todos batizados, selados, confirmados, aperfeiçoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E encerramos em Romanos, capítulo 8. Domingo tem mais aí, não?
Vocês são bem nutridos. Eu fico até trêmulo aqui. O que é que eu vou pregar para esse povo? O povo tudo esperto, não, hein? Deixa eu ficar lá na minha Bahia por enquanto. Olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Sejam todos bem-vindos. A lei do Espírito